Gabigol e Davi Luiz preocupam o departamento médico rubro-negro. Pedro supera Zico e se isola como segundo maior artilheiro da Libertadores da América. Marinho, em noite inspirada, é o melhor jogador em campo do Flamengo. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de quinta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, com toda essa alegria da felicidade de ontem, da vitória do Flamengo, não tem como eu pedir para você que começou a assistir esse vídeo aí, já deixa o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, isso é muito gratificante para o nosso trabalho. O canal crescendo, nós continuaremos mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão. Acione aí o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, mas para nós é muitíssimo importante. E você ainda pode ganhar uma camisa do Flamengo temporada 2023, que eu explico no final do vídeo. Então, seguindo aqui com as notícias. Pedroca, supera Zico e se isola como segundo maior artilheiro do Flamengo na Libertadores da América. Isso aí, Pedro que ficou no banco de reservas aí para Gabigol no último jogo com o Vitor Pereira. Ele ontem conseguiu marcar 2 tentos contra o Nublense aí e se isolou, passando Zico e passando também o Bruno Henrique. Artilheiro da Libertadores de 2022, Pedro voltou aí a marcar na competição sul-americana ontem, quarta-feira, contra o Nublense. E o centroavante foi o responsável por anotar os 2 gols do Flamengo na vitória por 2-0 sobre os chilenos no Maracanã. Foram os primeiros tentos do centroavante nessa edição da disputa continental. Sabemos que ele passou em branco aí contra o Alcas, né? Pedro agora é o segundo maior goleador do Flamengo na história da Libertadores, de maneira isolada, deixando para trás Zico e também Bruno Henrique. São 18 gols marcados em 30 disputas, né? E apenas Gabriel Barbosa, o Gabigol, seu companheiro aí de ataque no Flamengo, tem 28 gols na competição, que é o maior artilheiro não só do Flamengo, também como o Brasil, que ultrapassou aí o Luizão, né, que estava aí durante muitos anos como o maior artilheiro brasileiro na Libertadores da América. Vou trazer aqui para você o ranking do Flamengo. Em primeiro lugar, Gabigol, 28 gols, Pedro com 10 gols a menos, 18 gols, Zico e Bruno Henrique, 16 gols, e Everton Ribeiro, que não é atacante, tem 11 gols aí na Libertadores da América. Parabéns para Pedro, né, que vem aí acumulando títulos em cima de títulos como atacante do Flamengo. Ele teve razão de ter ficado chateado aí também em ter sido reserva para Gabigol. Então, seguindo aqui para a próxima notícia, né, o argentino aí Jorge Sampaoli ganhou muitos elogios do jogador Marinho, e já havia jogado com o treinador no Santos e fez questão de agradecer pela oportunidade de voltar a ser titular. Como falei aí, Marinho foi o melhor jogador em campo do Flamengo no jogo de ontem. Espero que o Marinho reencontre o seu bom futebol. Teve torcedores que brincou aí nas redes sociais. Eu vou trazer alguns trechinhos de alguns Twitter de torcedores, mas vamos falar aqui um pouquinho antes do Flamengo de ontem, né? O Flamengo jogou muito bem, o Flamengo estava bem postado dentro de campo, coisa que eu não vejo há muito tempo. Eu me atrevo a dizer que o Flamengo, que jogou contra o Curitiba, foi melhor do que o time de ontem. Preste atenção no que eu vou dizer. Foi melhor do que o time de ontem na parte da raça, da vontade, mas ontem o time estava jogando bem, estava organizado dentro de campo, coisa que eu não tenho visto há muito tempo. Organização dentro de campo. Esse esquema aí implantado pelo Jorge Sampaoli, que não deu certo com o Vitor Pereira, não deu certo com o Paulo Souza, mas muitas vezes Jorge Jesus utilizou essa mesma tática e venceu jogos e venceu de goleada.
O que falta mesmo é organização e a maneira que o técnico transmite aquilo que ele quer para os jogadores. Eu falando na minha live ontem, me lembro muito bem que jogadores como Felipe Luiz e jogadores como Everton Ribeiro chegaram a reclamar na zona mista, dizendo que o esquema apresentado por Vitor Pereira era muito difícil e que requeria tempo para que eles pudessem se adequar a ele. E nós vimos aí que com Jorge Sampaoli, com um dia apenas de treinar, mas ele treinou 2 dias não. O primeiro dia foi a apresentação, ele chegou tarde para poder treinar o grupo no CT1 do Urubu, foi mais um bate-papo, o treino efetivo mesmo foi no dia seguinte, um dia antes da partida de ontem, ou seja, na terça-feira. E como eu havia falado também, Jorge Jesus, quando chegou ao Flamengo, com uma semana, ele acertou o time. Dorival Júnior, quando chegou no Flamengo, com uma semana, acertou o time. Então, quando o técnico tem ideias e consegue transmitir de uma maneira fácil para que os jogadores entendam, ele consegue acertar o time em pouco tempo. Então, parabéns aí a Jorge Sampaoli, que nós criticamos muito a maneira dele colocar o time em campo para jogar. Mas eu falei ontem, quando ele escalou Marinho como titular, que nós deveríamos esperar o final do jogo e ver como seria para depois sim nós expressarmos o nosso descontentamento. Antes disso não podíamos falar nada. Sim, que eu também critiquei. Eu não achava que Marinho deveria entrar como titular, mas depois, como eu falei também, ele já jogou com o Marinho, ele já jogou com o Gerson. É muito mais fácil você posicionar jogadores que você já conhece, né, do que um elenco que você desconhece completamente. Você não prefere sair com um amigo? Você não prefere sair com uma pessoa conhecida? É o exemplo que eu estou dando com relação a Marinho. Ele preferiu jogar com alguém que ele conhece as características. Então, seguindo aqui, como eu havia dito aí, o Jorge Sampaoli foi muito elogiado aí por Marinho, que agradeceu por ter sido titular. Ele disse o seguinte, né? Agradeço aí, aos meninos Júnior e Diego, comentarista da transmissão, que estavam lá comentando. Só ele sabe o quanto sou dedicado. Não sou nenhum craque, mas o treinador pede para eu fazer e estou aí para corresponder, sempre buscando oportunidades. Conheço muito bem o Sampaoli, conheço desde a época de Santos. Estou querendo aproveitar a oportunidade e vestir essa camisa é um privilégio. 2 assistências, faltou só o gol. Disse aí o Marinho na zona mista depois do jogo, né? Não foi nem na zona mista, disse isso dentro de campo. Vale frisar aí que Marinho estava para ser negociado pelo Flamengo a pedido de Vitor Pereira. Ele recusou ir para o Bahia porque ele disse que queria demonstrar para os dirigentes, para a comissão técnica e para nós torcedores que ele ainda poderia fazer muito pelo Flamengo. Eu espero que realmente o Jorge Sampaoli tenha aí encontrado a maneira de Marinho jogar. Então, seguindo aqui, Jorge Sampaoli também comentou sobre o duelo e elogiou o desempenho do time em campo, né? Então, seguindo aqui, no entanto, voltou a frisar que foram apenas 2 dias de trabalho e que a equipe ainda tem margem para melhorar. Abre aspas aqui para Jorge Sampaoli. Tive pouco tempo para trabalhar, conhecer a realidade do time, dos jogadores, tentando fazer algumas modificações. Sabemos que contamos com jogadores excelentes e esperamos ter mais tempo de trabalho para que a equipe funcione melhor, disse aí Jorge Sampaoli, né? Gostei bastante do tempo que ficamos com a bola. Fomos acelerados demais em alguns períodos, mas é uma expressão do desejo. Com o passar do tempo, a equipe encontrará mais precisão e em partidas de ida e volta, isso pode custar mais. Finalizou aí o técnico argentino Jorge Sampaoli. O próximo desafio de Sampaoli aí no Flamengo será domingo, às 11 horas da manhã, diante do Internacional. O Flamengo aí
tentará manter a liderança conjunta da primeira divisão lá no estádio Beira-Rio. Jogo fora, 11 horas da manhã, um horáriozinho gostosinho aí para nós acompanharmos essa partida. Então, seguindo aqui para a próxima notícia. Torcedores do Flamengo aí celebram evolução de titular com Sampaoli e diz nas redes sociais: vai virar o Pelé. Exatamente. Quem fez um bom jogo e contribuiu com as 2 assistências do duelo contra o time chileno foi o atacante Marinho. E nas redes sociais, torcedores comemoraram a boa partida do atleta. Disse um torcedor: galera, Marinho vai virar o Pelé com o Sampaoli. Escreveu uma torcedora, né? Sampaoli chegou e trouxe o futebol do Marinho, comentou um outro torcedor rubro-negro aí nas redes sociais, e teve um que foi muito mais além. Marinho com Sampaoli é igual a Messi com o Guardiola. Brincou aí. Então a galera tá feliz da vida, celebrando essa boa atuação do Marinho. Marinho deu, né, o passe para os 2 gols de Pedro, e o atacante foi comandado por Sampaoli em 2019, quando defendeu o Santos. O jogador foi contratado pelo Flamengo no ano passado, né? Mas não viveu grande temporada em 2023. O atleta ainda não balançou as redes pelo Flamengo. Outra situação aí que aconteceu é que Gabigol, que parecia sentir incômodo após dividida com o goleiro do Nublense, né? E o Gabigol saiu aí mancando do Maracanã, e quando ali o Marinho estava dando entrevista na zona mista, o Gabigol passou por trás, né, do Marinho, não deu muita atenção ali para os entrevistadores ali, para a imprensa, e falou que estou mal, né? Então, dando indícios aí que a lesão pode ter sido séria, e isso pode também aí deixá-lo fora do próximo confronto do Flamengo aí contra o Internacional. O jogador será avaliado hoje pelo departamento médico para saber aí a gravidade da lesão. Outro jogador também que preocupa aí é Davi Luiz, que foi substituído com dores, e preocupa também o Flamengo para a sequência da temporada. Aos 32 minutos aí do segundo tempo, né, o Davi Luiz deixou o gramado para a entrada de Rodrigo Caio, e ao sair do campo, o zagueiro de 35 anos foi abordado pelo companheiro de equipe, pelo Pablo, durante a conversa. O camisa 23 alegou estar sentindo dores na coxa direita. Com isso, a preocupação do Flamengo cresce quanto a uma possível lesão e desfalque aí do defensor para os próximos jogos na temporada. Vale lembrar que Davi Luiz já havia reclamado de dores na coxa direita na última semana. Aliás, para evitar uma contusão no zagueiro, mas o departamento médico aí optou por poupar o defensor da estreia do rubro-negro no Brasileirão contra o Curitiba no domingo passado, dia 16, né? Então, essa é a situação de momento aí de Gabigol e de Davi Luiz. Então, espero que seja apenas incômodo, que não seja nenhuma lesão. Sabemos como é complicado para um atleta de alto nível quando ele se lesiona, e assim, ele perde muito no seu condicionamento físico quando ele fica parado, né? Então vou aguardar aqui mais informações com relação a isso durante o dia, e assim que eu tiver mais notícias eu terei o prazer de trazer para vocês, né? Então, seguindo aqui, né, após o Flamengo aí vencer o Nublense, o time rubro-negro só volta a campo pela Libertadores da América no dia 4 de maio contra o Racing, lá no estádio Presidente Perón, o Cilindro, em Buenos Aires, na Argentina. E o que eu estava comentando ontem também, o Flamengo não pode usar esse esquema tático em todos os jogos, né? Em alguns momentos ali, mesmo o time jogando bem, mesmo o time estando bem posicionado dentro de campo, o Nublense é um time muito fraco, me desculpa, não pode ser tirado como parâmetro, né? Eu acho que o Flamengo poderia ter feito muito mais gols devido à fragilidade do adversário, mas é um time em formação, né? Como o técnico mesmo falou, não teve tempo para treinar esse time,
não teve tempo para conhecer todos os jogadores do elenco, então temos que dar um desconto. Mas teve alguns momentos ali em que o Nublense ele saiu no contra-ataque e eram 4 jogadores do Nublense contra 2 defensores rubro-negros, às vezes 4 atacantes do Nublense contra 3 defensores rubro-negros. Então, se ele pegar um time com mais qualidade técnica, um time com mais velocidade, isso pode ser muito preocupante. Pode acarretar, assim, o Flamengo poder tomar gol. Falar em gol, o goleiro Santos nem o uniforme sujou ontem, né? Foi aí um exemplo da fragilidade do time aí do Nublense, que quase não conseguiu chegar ao ataque do Flamengo, mesmo tendo esse problema que eu falei, de às vezes ter mais atacantes do Nublense contra defensores rubro-negro. Todos os jogadores ontem tiveram uma boa atuação. Thiago Maia errou algumas coisas, mas na maioria das vezes foi bem. Flamengo errou alguns passes, mas foram pouquíssimos com relação aos últimos jogos. E o mais importante, venceu sem tomar gol. Eu, por exemplo, sempre me questionava quantos gols o Flamengo vai tomar hoje. O Flamengo vai perder de quanto? Então não dava mais gosto de ver o Flamengo jogar. E de domingo para cá, essas 2 vitórias já deu assim, causou uma boa impressão, né? Já deu gosto de voltar a assistir os jogos do Flamengo. Galera, o sorteio da camisa é o seguinte, eu vou fixar o link aqui nos comentários, você vai acessar esse link, vai seguir o passo a passo, estará participando do sorteio do manto sagrado que ocorrerá no dia 10 de maio. Valeu? Para isso, tem que estar inscrito no canal Paraquedista Rubro-Negro. E não se esqueça, chegou até aqui, deixa o seu like. Isso é muito importante para a gente. Faça um comentário, o que você achou aí das matérias, o que você achou do jogo de ontem do Flamengo, né? Nos ajude a melhorar também, dê a sua opinião. PQD, faz isso, isso e isso. Eu vou acatar vocês, porque esses vídeos, essas notícias são trazidas para vocês, né? O meu prazer é deixá-los informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão. Então, como eu sempre digo, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações! Foi muito importante a vitória de hoje, né? Voltar a vencer na Libertadores. A gente sabia que precisava dessa vitória, né? Pela derrota na primeira rodada. O trabalho de São Paulo tem pouco tempo, né? Foram só 2 dias de treinamentos, mas a gente já deu para conhecer um pouco dele, um cara que cobra bastante, né? Tá sempre ali nos incentivando. E também é importante que ele deixa as ideias que ele quer bem claras. Claro que a gente vai trabalhar para estar do jeito que ele quer, a cada dia nos treinamentos, como eu falei. Mas tenho certeza que a gente vai evoluir bastante com o São Paulo. Ele é um cara experiente que conhece muito, né, do futebol. E a gente compra a ideia e evolui a cada jogo. A de chave é importante para o bom andamento do trabalho? Não, acho que não é um momento bom ainda. A gente tem muita coisa para melhorar, sabemos disso. A vitória foi muito importante para dar mais confiança. Conseguimos a vitória no final de semana, conseguimos mais uma vitória hoje, então 2 vitórias seguidas. É muito importante para a confiança, mas é continuar trabalhando como a gente sempre fez e para que as coisas saiam 100% do jeito que a gente quer.